a mecânica quântica que torna possível o uso dos computadores que conhecemos. Qual a diferença entre ela e computadores quânticos? O que seremos capazes de fazer quando nossos computadores atuais forem substituídos por quânticos? Como funciona esse mecanismo? A criptografia, que hoje diversos sistemas utilizam para garantir a segurança de processos e dados, estaria comprometida com esse novo nível de processamento? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e antes de mais nada eu queria aqui mandar um forte abraço para a dona do @Dignamari, porque pelo Twitter, ela, a Mariane Isabela, fez um comentário que é para aquecer o coraçãozinho de quem faz esse programa. Eu simplesmente tô amando os podcasts do Ciência ao Pé do Ouvido. Esse foi o comentário dela e a gente tá amando também, viu, Mari? Que vocês mandem mensagem, interajam, seja pelo Twitter no @aopédoouvidopod, no Insta da universidade, seja pelo nosso WhatsApp. Lá é o melhor lugar porque é o jeito mais fácil de você mandar áudio no 9966-2021 DDD 34. Mari, brigadão, viu? Um abraço pra você. Na descrição desse episódio, como a gente sempre faz questão por aqui, tem os minutos detalhados de cada momento e informações sobre os entrevistados. Esse é o último episódio de uma série que a gente decidiu fazer aqui no Ciência ao Pé do Ouvido durante esse mês, julho de 2021, sobre quântica. Assim como nos 3 episódios anteriores, conversam comigo agora a doutora em Física, Silvia Martins dos Santos, que coordena as ações regionais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Uberlândia. Em 2007, ela fundou e ainda hoje é coordenadora geral do Museu Diversão, Consciência e Arte, o DICA, da UFO, instituição na qual é docente. O Jackson Martins de Souza é mestre em Física e está aí finalizando o doutorado buscando entender como o mal de Alzheimer se desenvolve em humanos. Há 2 anos ele tem o perfil @humorquântico no Instagram, que nesse momento tem mais de 170 mil seguidores. Com a gente também a doutora em Física, Liliana Sanz de la Torre, revisora de vários periódicos na área e professora também da UFO. Já falamos por aqui sobre a física ser algo muito maior do que se costuma estudar no ensino médio, né? Sobre a quântica existir apenas no mundo nanoscópico. Respondemos diversas dúvidas dos ouvintes, discutimos como diferenciar pseudociência de ciência de fato e hoje vamos fechar as dúvidas dos ouvintes e discutir uma ideia legislativa sobre o termo quântica, registrada na plataforma do Senado. Para a gente começar esse bate-papo, então, vamos começar com a pergunta do Pablo Vitor Amorim, que mandou assim pra gente. Como conciliar a mecânica quântica e a relatividade de forma a ser possível provar a ideia? Se estivermos falando de relatividade especial, tem-se uma teoria chamada mecânica quântica relativística. Para não entrar muito em termos técnicos, eu posso dizer que a teoria tem aplicações em física de altas energias, que são aquela física que é estudada em experimentos de aceleradores de partículas, né? São experimentos onde os físicos conseguem, usando campos magnéticos e montando um experimento que às vezes, se você pode imaginar que você faz um caminho circular com um rádio de mais de 20 quilômetros, por exemplo, como existe na Suíça e na França. O experimento é tão grande que atravessa 2 países, né? Então, nesse tipo de experimento de aceleradores de partículas, aí você tem que misturar as 2 teorias, né? Tem uma interface entre as 2 teorias. A equação-chave dessa abordagem teórica da mecânica quântica relativística foi feita pelo cientista Paul Dirac. E justamente por conta dele ter sido a pessoa que desenvolveu, a equação chama equação de Dirac, né? E essa equação é um dos grandes avanços na compreensão da natureza, porque revela algumas questões fundamentais que eram vistas nos experimentos, quando, claro, são feitas no mundo quântico, os experimentos no mundo quântico, eram observadas e não se entendia muito bem de onde saíam, né? Era, por um instante da história da ciência, foi tratado de forma meio, apareceu, então vamos lá descrever, né? Mas essa equação permitiu uma unificação de alguma forma dessas 2 coisas. Então, por exemplo, da equação de Dirac a gente sai, né, a definição natural de spin de partículas e também prevê a existência de antimatéria, que são coisas que depois, pelo menos a antimatéria é uma coisa que agora é observada, né? Até tem um livro que, claro, é completamente exagerado, que fala de antimatéria, que é o livro do Dan Brown, né?
Anjos e Demônios, o vilão da história, justamente, ele usa uma suposta bomba de antimatéria para ameaçar, né, os heróis da história. Mas isso Antimatéria tem aplicações na medicina já também. Exatamente, antimatéria, é verdade, é uma coisa que é vista no laboratório, que é observada, enfim. Agora, a relatividade especial também entra na descrição mais detalhada do modelo de átomo hidrogênio, uma coisa que a gente vê na faculdade, né? Nós precisamos levar em consideração para entender realmente como um átomo de hidrogênio que a gente estimula com luz, então nós sabemos que quando você ilumina esse átomo, você tem uma energia suficiente, então esse elétron consegue pular, né, e depois consegue retornar ao estado fundamental, emitindo luz. Então, essa emissão de luz, que também é algo que está bem estabelecido por experimentos, começou a mostrar algumas coisas que não podiam ser explicadas por aquele modelo inicial de atômico quântico, que era o modelo de Schrödinger. Então, o que a gente precisou fazer? A gente precisou fazer correções nesse modelo, que são correções relativistas, que tem a ver com o quê? Com o modelo entre o elétron e o próton. Então, sim, já existe uma conciliação, na verdade. É uma coisa que não é falado muito, porque envolve esses experimentos mais sofisticados, e também, mas explica essas questões fundamentais que têm a ver com o nosso humilde átomo de hidrogênio, né? Que é o átomo é o primeiro átomo da tabela periódica. Vamos discutir aqui uma ideia legislativa de 2019 que está disponível no portal do Senado, cuja intenção seria proibir o uso do termo quântico em serviços não relacionados à física e suas áreas. Eu entrei agora lá para dar uma olhada e foram registrados 10.470 apoios. Para, de alguma forma, ir para frente, precisaria aí de pelo menos 20 mil apoios, né? Mas queria saber o que vocês pensam disso. Olha, eu acho tudo muito delicado quando você coloca passar todas as coisas, regulamentações, por uma lei. Então, se é uma lei que proíbe usar, eu acho que a gente precisa passar mais tempo informando e conseguir que as pessoas compreendam do que proibir. Porque quando você proíbe, você simplesmente proíbe, você quase que cria um mercado negro de informações, né? Então, você vai poder impedir, talvez, na venda de alguns produtos, mas a ideia, ela acaba sendo fortalecida. Eu não sei, eu tenho assim, isso é pessoal, né, como eu penso, eu acho que a gente precisava mesmo, e o que eu acho que em quase tudo funciona melhor, seriam boas campanhas. Então, um serviço melhor prestado do poder público seria investir numa boa campanha de esclarecimento sobre o assunto, porque quando você proíbe, você vai criar uma revolta e um mercado negro da mecânica quântica, né? Porque tem uma guerra, e eu até já ouvi isso em algumas conversas com pessoas, inclusive pessoas queridas, porque essa ideia mística da mecânica quântica, ela permeia toda a sociedade. Eu conheço várias pessoas que essa visão mística de mundo, né? Então, a estrutura de conhecimento místico quântico, ela já tem essa ideia de que os físicos, a academia, que é a ciência tradicional, ela é contra. Então, como é que eu posso me apropriar de um termo que é científico para validar uma coisa, e quando a comunidade científica se levanta e refuta, ela diz, não, mas é que esses são cientistas ultrapassados, então, quem são esses cientistas que não são ultrapassados? O que eu acho que falta é uma campanha de esclarecimento, em que você não invalida as crenças ou a fé das outras pessoas, mas que deixa claro o que esse termo significa, do que simplesmente proibir. Porque isso está no mundo, está posto, né? Eu acho complicado. Eu não sei o que os colegas pensam, mas, na minha opinião, assim, tanto que eu não assinei esse documento, né? Não, claro que não. Então, eu também eu penso a mesma coisa. Porque senão também nós teríamos alguns problemas. Por exemplo, tem muitas companhias, aliás, companhias de colegas, né, que chamam Quantum Tech. É uma companhia de lasers que faz lasers, né, equipamento de luz laser para usar em laboratórios, enfim. E aí não vai poder chamar de Quantum Tech, assim. Tem algumas questões, com certeza, até eu fui atrás de quem que era a pessoa que postulou essa ideia, não é da física, ou pelo menos eu não consegui descobrir se é da nossa área. Eu acho que é melhor o que a Silvia fala, é melhor você investir num curso com os pessoal do PROCON, né?
Isso, eu acho que é interessante educar as pessoas, assim, educar as pessoas é uma coisa muito arrogante. Eu acho que é mais importante colocar né, na boca das pessoas os conceitos, ok, né? E aí o Jackson, que é professor lá no ensino médio, é uma pessoa extremamente importante, né? Mas seria do quântico se fosse proibida a utilização da palavra quântica fora de contexto? Não, assim, então, não tem filme da Marvel, a gente tem que, o dobrador da Marvel vai ter que usar o quê? Não, mas isso vai ser só no Brasil, vai ser só na dublagem que vai estar horrível. Exatamente, um negócio louco desses. Não, assim, realmente não está muito iluminada essa ideia, não. Mas eu gostei da ideia do curso informativo do pessoal do Procon, porque eu acho que você vender coisas usando argumentos para ganhar dinheiro, argumentos mentirosos para ganhar dinheiro, acho que é bem legal, né? Isso é ilegal, independente se é quântico, se é biológico, entendeu? Tanto que quando você coloca, por exemplo, tem lá num determinado produto, por exemplo, no leite, que tem cálcio, o produto ele tem que escrever, tem cálcio como todo produto derivado do leite. Exatamente. Então, ele não pode usar essa informação de maneira leviana. Então, essa lei, eu imagino que já exista. O que não existe é um esclarecimento do setor produtivo ou um esclarecimento dos órgãos reguladores, né? Então, eu não preciso criar uma nova lei, eu preciso que se entenda o que é quântica para que se possa aplicar as leis que já existam. Agora, fiquei pensando se a gente não está dando um tiro no pé, porque pensa se a gente entra nessa de... Se precisa do Instituto de Física da UFO para colocar um carimbo que se pode usar ou não. Não, contratos. É uma loucura, é uma loucura. Eu sou a favor, assim, de não tentar legislar tanto. Assim, mas isso é uma posição pessoal também. Esse excesso de legislação, às vezes, a gente também não pode se arriscar a falar, porque tem gente que paga R$15.000 por um colchão quântico, mas, enfim, e não 6 mil, mas enfim. Sei lá, eu acho que a moral da história é que... Nós precisamos de formação. Um ponto interessante é que até mesmo a utilização da palavra de forma indevida, né, ela popularizou muito a ciência. Muitas pessoas se interessaram por ciência, por física de verdade, quando começaram a ouvir esse termo quântica. Então, eu encontro muitas pessoas lá que, no meus posts, comentando, às vezes aluno de ensino médio, falando sobre Schrödinger, comentando coisas de mecânica quântica e falando também sobre essas questões que são coach quântico, que é tudo indevido, ou seja, eles foram atrás. Primeiro, essa popularização da palavra, claro, de forma indevida é ruim, mas também fez muita propaganda para a ciência, porque a gente está vendo que há um desinteresse muito grande pelos jovens, havia um desinteresse muito grande dos jovens por ciência. E hoje parece que essa coisa está meio que mudando. A gente vê dentro das redes sociais, principalmente, que acho que é a melhor forma de divulgar uma coisa é dentro das redes sociais no dia de hoje, você vê que as pessoas que seguem, que divulgam ciência lá, tem um boom muito grande. Existe uma busca muito grande por esse tipo de informação que antigamente não existia. A pessoa fica na dúvida, peraí, mas por que esse colchão é R$15.000 e o outro é 6 mil? Porque é quântico. Aí a pessoa, ao invés de comprar, muita gente vai atrás entender. Aí fala, não faz sentido. Ele não fala, não estou falando de fazer um curso de graduação, não. Às vezes vai entender e vai ver as opiniões de cientistas, de pessoas que vai e divulga ciência, que você põe a cara lá nas redes sociais e fala, é isso, por isso que não faz sentido, esses são os argumentos, não pague 15 mil num colchão quântico. E aí, uma coisa que antes a pessoa não tinha a menor ideia do que se tratava quântica, quando ela se deparou com um produto quântico, por ser mais caro, ela vai atrás de um pouco mais de informação. Claro, tem aquelas pessoas que não vão atrás e acabam sendo enganadas. Mas é aquilo, é uma faca de 2 gumes, né? Voltando a ser um pouco filosófico, é aquela história. Nós temos que ter uma postura, como seres humanos, de sermos um pouco mais, menos receptores e mais proativos na hora que nós estamos adquirindo informações ou para tomar uma decisão, porque de alguma forma é isso, né? Nós temos que tomar cuidado com o que a gente coloca na cabeça. Informações com veracidade, né? E aí precisa comparar com a informação ruim também. Como é que você sabe que você está comprando um produto de qualidade? Como é que você vê, sei lá, vê 2 maçãs e você acha uma que está uma melhor que a outra? Porque a gente vê, porque a gente compara, porque a gente leu.
para tomar essas decisões. Então, precisamos estar expostos à massa podre para aprender que a massa está podre. É um negócio assim, o que importa no final das contas não é o mundo, é o como nós vemos o mundo e como nós nos colocamos nesse processo. Nós somos aprendizes, nós estamos querendo aprender, ou nós aceitamos tudo que é dado para nós? Que é uma frase que aparece por aí muito. O eterno aprendiz não é uma pessoa que fica sentada numa cadeira esperando que as coisas cheguem para você, não. Você procura, você contrasta, você confronta. Se você é aluno, você confronta o professor, pergunta, não acredita no que a pessoa fala, contesta essa autoridade, vai atrás de outras autoridades, sabe? E isso até para dar um passo fora da sua casa. A gente tem que aprender a aprender, não engolir. Você não engole nenhuma informação. A gente sempre tem que estar com um pé atrás e dizer assim, não, vou aprender direito, que eu estou esse assunto de interesse, não vou só receber e não vou só impulsivamente aceitar o que alguém me fala. Voltando aqui às dúvidas que a gente recebeu dos ouvintes, o perfil @TheBadMal pergunta: qual a teoria mais próxima para a quântica gravitacional? Então, vamos lá. A gente vai ganhar o Nobel com esse podcast. Curta. Pergunta excelente, porque, na verdade, essa é uma área de pesquisa. A gravitação quântica é uma teoria que já está em desenvolvimento. Ela é uma das áreas de pesquisa mais quentes do momento, né? Quem assistiu ao Big Bang, quem assiste aquele Big Bang na teoria, o Sheldon é um que trabalha um pouco nessa área em algum momento, não sei em que temporada, ele trabalha nessa área. É engraçado porque tem uma teoria em desenvolvimento, qual que é o chan daquela questão. Curiosamente, a teoria da mecânica quântica, o eletromagnetismo e a relatividade especial, essas três teorias que começaram a sua história separadas, aliás, o eletromagnetismo começou a história também separada em duas partes, em eletricidade e magnetismo. Todas elas, né, foram unificadas através de uma teoria que é chamada teoria quântica de campos, que, aliás, é justamente a teoria quântica de campos que o Sheldon Cooper do seriado faz, né, ele é doutor nisso. E aí o que acontece? Uma vez que a teoria quântica de campos foi construída, você pode se transitar entre esses diferentes regimes de escala de comprimento, de energia, de velocidade, sem problema. Você pega a teoria quântica de campos, você coloca o limite de validade e você recupera o que a mecânica quântica fala, recupera o que a eletricidade fala, recupera o que o magnetismo, recupera o que a relatividade especial descreve sem problema nenhum. Só que aí tem a gravitação. E é engraçado porque a gravitação, ela foi a primeira grande teoria, o primeiro hit, né, da física, foi quando o Newton colocou essa teoria da gravitação para funcionar e explicou o movimento dos planetas naquela época. Foi 1600 e alguma coisa. E ela foi melhorada, não como teoria em si, como formalismo matemático, até chegar o Einstein, onde que ele propõe a teoria da gravitação geral. Então ele construiu uma teoria mais abrangente, onde mistura as ideias relativistas com a gravitação. E, aliás, a participação do Brasil nessa comprovação de que essa teoria é real, né, é mais do que uma teoria, ela explica realmente a natureza, é importantíssima, porque as observações do Sobral, lá no estado de Ceará, se não me engano, elas foram muito importantes para comprovar que, de fato, o Sol é um objeto tão pesado, tão massivo, que desvia a luz de uma estrela, né, que é observada desde a Terra. Então, assim, é uma teoria que foi comprovada experimentalmente. Mas essa teoria da gravitação geral de Einstein, ela não conseguiu ser unificada com as outras, ou seja, a teoria quântica de campos, ela não está se entendendo muito bem com a teoria da gravitação geral, né? Então, tem pesquisadores trabalhando nessa interface, né, nessa descoberta do que o pessoal chama de teoria do todo, né, que seria uma teoria que engloba tudo isso. Isso não significa, então, só para que fique bem claro, não significa que a mecânica quântica, o eletromagnetismo, a relatividade especial, não vale mais. Não, é ao contrário. Elas existem no seu reino, no seu reino foi ótimo, né? Tem os limites de validade, né, delas, mas tem algo que basicamente é como um cobertor, né, teórico, né, que permite navegar de forma, como a gente chama, correspondente entre os limites. E aí a gravitação ainda, esse cobertor da teoria quântica de campos não ficou pequeno para a gravitação. Basicamente, assim, falando de forma coloquial, é isso. Então, tem pesquisadores fazendo bastantes estudos e ganhando muito dinheiro também, né? E fazendo experimentos também para pensar no assunto, né?
Que a ciência, claro que é uma ciência que está em construção, tem algumas coisas que todo dia a gente está explicando lá, mas a questão toda é que, sim, tem coisas que a gente não se explica, mas, gente, tem coisas que estão bem estabelecidas. Nós não somos quânticos e pronto, tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Desculpem voltar a pegar no pé no mesmo assunto, mas é isso. Essa pergunta dele aí, se a gente soubesse a resposta, já era Nobel. Como é que a gente vai unificar? Não, a gente está tentando. A gente está tentando. Não quer dizer que não vá, mas ainda não é uma coisa consolidada, né? Não, ainda não. Justamente, tem muita gente que tem emprego por isso. Então, nós temos pesquisadores bacanas no estado de São Paulo, no Nordeste, que trabalham nesse assunto. Abrindo parênteses aí, eu achei uma coincidência terrível o que a professora Miriam falou agora, porque eu estava dando aula para o ensino médio hoje, de manhã, e eu comentei exatamente essa questão da participação do Brasil lá em Sobral, no Ceará, como uma medida experimental, né, para ver lá a deformação do espaço por parte do Sol. Eu comentei com o aluno de ensino médio, só para chamar a atenção deles, eles ficaram todos ligados. Não, e ano passado foi 100 anos daquele experimento. Aliás, o Einstein esteve no Brasil, não nessa época, depois, né? Depois. E uma coisa muito emocionante na minha vida foi eu ter me hospedado no extinto Hotel Glória, no Rio de Janeiro, e ter passado pela placa comemorativa da visita do Einstein. Então, eles colocaram na suíte que ele ficou, no quarto que ele ficou, eles colocaram uma placa. Onde estará essa placa? O que aconteceu? É uma questão muito triste de você pensar, mas é isso. O Einstein tinha um carinho especial pelo Brasil porque foi os dois experimentos, né? Foi no Sobral e teve outro que eu nunca lembro. Eu sou péssima, eu não deveria nem falar coisas de história porque eu não lembro mais Teve outro experimento que os dois foram a comprovação de que realmente o campo, a gravitação, essa teoria da gravitação do Einstein estava valendo, né? Funciona. Eu vou juntar aqui duas perguntas para a gente conversar sobre. Uma do Rinftas, que quer saber o que difere a física quântica da computação quântica. E a outra do Flávio, que no nosso WhatsApp mandou esse áudio. Olá, galera do Ciência ao Pé do Ouvido. Muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Flávio, sou daqui da cidade de Uberlândia e gostaria que, se possível, vocês falassem um pouco a respeito do computador quântico, a respeito do porquê dele receber esse nome, o que há nessa nova tecnologia que o faz receber esse sobrenome e também, se possível, a respeito do porquê dos rumores que dizem que essa nova geração de computador será tão mais eficiente do que a geração atual. Muito obrigado, um forte abraço para todos. Para responder ao áudio e as perguntas, eu queria que vocês pensassem em duas palavras, né, que na verdade naturalmente vêm na nossa cabeça, que é software e hardware. Para conversar sobre computadores quânticos, vamos trocar software por algo mais básico, que é a lógica que está por trás dos programas e aplicativos que a gente, por exemplo, instala no computador, no celular, que é a forma como de fato se processa informação. A lógica é realmente o mais fundamental daquilo. Então, um computador quântico difere do nosso laptop na sua lógica, já pensando na unidade básica para guardar informação. Nosso laptop guarda dados que são escritos com uma longa série de zeros e uns, cada 0 e 1 sendo o valor que um bit, a gente chama de bit, a essa unidade básica de informação. Isso é em computação clássica, né, no que nós temos. Na computação quântica, o análogo desse bit é o quantum bit, o qubit, né? Devido ao fato da teoria quântica ter como um dos seus postulados, né, o que se conhece como superposições, então um qubit ele pode tomar valores de 0 ou 1, mas também pode ser uma combinação de 0 e 1. Então nós temos assim, digamos, infinitos valores para esse quantum bit. O bit é só 1 e 0. Na lógica da computação, também devemos pensar em como manipulamos essa informação guardada, né, no que seriam nos nossos qubits, né. Em computação clássica, então, nós temos um conjunto de portas lógicas, né, que envolvem 1, 2 e até 3 qubits para fazer uma coisa que a gente chama de computação clássica universal, tá? Então, nós precisamos ter uma demonstração teórica, claro, né, mas que funciona, que qualquer operação mais complicada, a gente sempre pode convertir elas pode fazer elas com esse conjunto de portas quânticas, portas clássicas universais, né? Mas eu preciso de portas de 3 qubits. Agora, na versão circuital da computação quântica, aí é demonstrado que é necessário fazer uma porta lógica de 2 qubits. Então, vocês percebem que o recurso que a gente vai usar é muito menor. Então, voltando um pouco para trás,
Em computação clássica, eu preciso no mínimo de 3 bits. E claro que eu vou precisar de mais para fazer operações mais complicadas, mas o mínimo que eu precisaria ter é uma porta de 3 bits. Em computação quântica, eu já não preciso de 3 bits, eu só preciso de 2. Então, essas são as duas palavras-chave quando você pensa nessa lógica, no que seria o precursor do software em computação quântica. Nós teríamos a superposição, que enriquece como eu guardo informação usando o mundo quântico, e a questão dessas portas lógicas, que agora eu preciso só de portas lógicas de 2 qubits, e a porta lógica, claro, de manipulação de 2 qubits. Sobre o hardware, claro que não existe ainda um computador quântico de mesa. Eu peço assim para os ouvintes pesquisar computador quântico imagens no Google. E realmente as fotos que aparecem são objetos muito grandes, porque os aparelhos que são usados para construir um computador quântico, os poucos que existem ainda, né, eles são grandes experimentos, na verdade, né, envolvem supercondutores, então tem que ser muito refrigerados, envolvem sistemas ópticos, e aí nem conseguem ainda fazer processamento de informação. Eles fazem mais processos que a gente sabe que o computador clássico nunca vai poder fazer. Então, esse é o ponto, assim, essa é a diferença. E o que a pessoa do áudio falou, se a computação quântica vai virar uma coisa assim, vai sobrepassar a computação clássica, ainda não. Ainda falta bastante tempo, né? Tem um investimento muito grande porque algumas operações já são feitas com os computadores quânticos que existem na atualidade, mas tudo complementado ainda com nossos velhos amigos, os computadores clássicos. Então ainda falta muito tempo, sim. Mas as operações, em princípio, que a teoria fala, é que realmente são mais rápidos, tem algumas operações em que o computador quântico atinge um estado que a gente chama de supremacia quântica, ou seja, ultrapassa o que um computador clássico consegue fazer. Mas falta muito tempo. Está longe ainda. Longe de nós termos o computador quântico de mesa, ou também até de, por exemplo, quebrar a criptografia que é usada no banco para cuidar das senhas nossas. Falta muito, gente. Falta muito. É uma coisa extremamente interessante, mas estamos no começo. Às vezes associam muito a uma melhora de hardware, sabe? Com a ideia de que a gente está se aproximando de um computador quântico. Quando, na verdade, foi exatamente o que a professora Diana falou. É uma reconstrução do hardware, sabe? Que vai afetar até a forma da interpretação ali da questão dos bits. Então, assim, é outro mecanismo. Todo ano sai melhoras aí de placa de vídeo, melhoras de processadores, mas isso ainda assim é clássico, porque a ideia do computador quântico é um outro mecanismo, é uma outra ideia de hardware, é outro funcionamento. Não é simplesmente uma melhora no rendimento e no desempenho que a gente consegue ter com novos materiais e tudo mais. Aí ainda continua clássico, vai continuar clássico. O quântico é outra coisa que não se encaixa no computador clássico. Não é simplesmente eu tenho aqui um computador clássico e vai sair um processador quântico e eu vou colocar nesse computador e vai funcionar. Não há essa conexão. É outro mecanismo que é tanto em hardware, que são a questão dos qubits, quanto na interpretação dos programas que vão ser descritos e utilizados naquele computador. Agora, tem, claro, interfaces. Você, por exemplo, se qualquer pessoa que entra no Google coloca assim, IBM Quantum Computer, e vai cair na plataforma Qiskit, né? E essa plataforma, em princípio, permite para a pessoa aprender, né, e trabalhar com um computador quântico de 6 qubits, né? E aí é interessante porque você assim percebe as limitações que a gente tem quando tem um computador quântico também. Então é legal, assim, uma pessoa que, pelo menos eu acho que o Flávio, que foi quem mandou o áudio, ele está mais por dentro dessa questão de computação, vale a pena para qualquer pessoa usar, né, esse computador quântico de poucos qubits, né? É bem bacana. E aí a gente já vê quais são também as limitações. E aí é uma interface, né? Uma interface entre você, que você está a programar, né? Vai usar uma linguagem de programação, vai usar uma interface com o computador clássico com aquele processador que vai fazer a lógica lá. Eu só queria antecipar uma dúvida que poderia sair nessa discussão, que não tem nada a ver com o computador, a ideia de computação quântica nem nada. É sobre, na verdade eu quero falar sobre o computador clássico, né, que o computador clássico, às vezes pode dar, como a gente estava falando sobre comportamentos quânticos e comportamentos quânticos, dá a entender
que é um computador em que o funcionamento dele é clássico, não é bem assim, né? Porque ali a gente tem os semicondutores, você tem muitas, né? A mecânica quântica está muito no computador clássico, nas suas peças, né? No seu funcionamento. E aí a Liliana pode me corrigir se eu estiver me enganado, mas que a computação quântica, ela está muito mais relacionada aos processos, né? A maneira como a informação é armazenada, a maneira como a informação é trabalhada. Agora, estruturalmente, fisicamente, o computador, ele é feito de elementos, de componentes que são fundamentados no que a gente sabe da mecânica quântica. Sem a mecânica quântica, o computador clássico também não existiria. E o computador quântico e o computador clássico, do ponto de vista dos objetos, eles são tão, né, do ponto de vista físico, eles são os dois fundamentados na mecânica quântica. Agora, o processamento da informação é que usa a mecânica quântica num caso e não usa a mecânica quântica no outro. A parte da informação, de guardar e processar a informação. Um ponto interessante seria a gente enfatizar com relação às linguagens de programação. Eu acredito, me corrija, professora Eliana, se eu estiver errado, num computador quântico, tudo que a gente tem, assim, de linguagem, tudo não, claro que dá para aproveitar uma coisa, mas a ideia da linguagem de programação que a gente utiliza para um computador clássico não se aplica para o computador quântico. Eu acho que é isso que a professora Eliane quis dizer com relação à lógica. É mais para trás. A linguagem, uma linguagem de programação, é uma coisa que está já em cima da lógica, que é a questão, é o tijolo mais fundamental de começo, né? De criar algoritmos e tudo. A linguagem é simplesmente uma interface com a pessoa. É verdade. Para criar os algoritmos, aí é diferente, é como você conversa, né? É aquela que não sei como a gente chama aqui na física, mas pelo menos dentro do pessoal de ciência da computação, eles chamam de linguagem de mais baixo nível, que é aquela que liga a porta lógica e permite criar a interface com o usuário. Claro, mas está vendo que é outra história? É assim, você, antes de você precisa dessa lógica, né? Você precisa entender, quando você é cientista da computação, precisa entender como é que funciona uma máquina de Turing, o que significa, quais são as portas mínimas que você precisa, que é o que a gente conversei nessa fala mais longa, né, que você precisa de uma porta tal, para você começar a pensar em algoritmo. Fazer uma soma, você programar, ou não programar, que aí que está a palavra, você pensar num algoritmo para somar dois números, você precisa executar operações, então envolve pensar que tipo de porta você precisa aplicar e por aí vai. Mas isso é para pensar no algoritmo. Agora, como você coloca esse algoritmo para funcionar, aí tem a linguagem, que depende de uma série de coisas, né, o sistema, enfim, sistema operacional, para você interagir, para você funcionar com a máquina, é diferente. Então, a computação quântica, ela está a circuital, porque tem outros tipos de computação quântica, tá, gente? Eu peguei essa porque essa que nos dá essa possibilidade de comparação. Então, a computação quântica circuital, ela já tem essas diferenças já que dá para comparar. A forma como você escreve informação, né, que é a diferença entre o bit e o qubit, que você tem a questão da superposição e aí você tem um ganho, né? Você pode pensar um algoritmo que no lugar de você ir avaliando uma entrada e depois a outra, você pode avaliar todas as entradas. E, além disso, tem a questão de que você, para executar um algoritmo, você precisa de menos recurso. Usando 2 qubits, você já consegue construir essas portas quânticas, esse conjunto de portas universais para você aí pensar em algoritmo. Então, é bem fundamental, tá, gente? Quem é cientista da computação está ouvindo aí, é uma coisa mais fundamental do que você ir pensar, eu vou usar Python, vou usar Fortran, vou usar, sei lá, Julia, né, essas linguagens. Não, bem para trás, é como é que eu construo um algoritmo, eu preciso de lógica, então como é que eu faço a lógica? Já tem uma diferença ali entre o processamento quântico de informação, né, e o processamento clássico. É isso. Daqui a pouco vai surgir aí as linguagens quânticas, né? Python baseado numa porta nessa questão, né, de programação quântica. Vai ser um Python quântico. Então, é isso. Então, linguagem é outra coisa, Josi, tá? Você que é a pessoa que está representando o mundo fora da física, é isso. É diferente. A comparação que eu gosto de fazer é assim. Todos somos seres humanos e todos temos voz para falar. Eu falava em espanhol, não sabia português, aprendi português mais ou menos, e cá estou eu, né? Então, o hardware é uma coisa, a lógica, né? Como é que eu me comunico é outra, e bom,
que a linguagem, o que eu uso para me expressar, é outra história, né? Para quem não é programador, para quem é um usuário de computador comum, imaginar que vai ter um computador de mesa quântico, o que mudaria? É a rapidez de processamento? Boa pergunta, Josi. Boa pergunta. Na verdade, sim, é rapidez. Assim, em princípio, dá um pouco de medo. Assim, o bicho-papão que toda pessoa que trabalha em informação ou computação quântica coloca nos seminários é assim. Olha só, se um computador quântico começar a aparecer na mesa, você tem que tomar cuidado com a chave do seu banco. Então, assim, mas olhando as coisas do lado contrário, não o computador quântico como vilão que vai roubar seus dados bancários, e sim como aquele que vai gerar chaves de criptografia para você, nós estaremos em um mundo mais seguro, de alguma forma. Mas isso é um sonho muito, muito, muito para frente. Então, o que vai mudar é isso. Nós vamos ter, por exemplo, os cientistas, as pessoas que trabalham com pesquisa, teriam ferramentas para fazer simulações muito mais poderosas. No mundo onde estamos vendo cada vez mais a necessidade de entender o Big Data, todo esse mundo de informações muito grandes, um volume muito grande de informações que a gente ainda não consegue entender ou processar de uma forma eficiente, então o computador quântico viria ajudar muito nesse sentido. Mas para o usuário do dia a dia, eu acho que ainda é muito difícil, já cairíamos no terreno assim, já estaríamos fazendo ficção científica, Josi. Eu acho que o objetivo aqui não é esse. A gente está aqui justamente para o contrário, né? Nós estamos bem pé no chão. Alguém, por exemplo, da Google, por que ele está indo atrás do computador quântico? Eles têm um computador quântico. Porque eles conhecem, eles têm um volume de dados absurdo de todos os usuários do Google. Então, você começar que já os algoritmos e os supercomputadores que eles usam já tem algoritmos que não se entendem muito bem. Quem não passou pela experiência de, eu estava pensando nesse Encharpe para comprar e está aparecendo nos avisos do Google. Já todo mundo passou por isso. Então, imagina se eles conseguem estudar esses dados de uma forma mais eficiente. É um mundo muito interessante do meu ponto de vista. Eu sou extremamente positiva. Eu acho que vai ser um mundo muito interessante. À primeira vista, eu acredito que a inserção de, vamos supor, eu vou entrar aí para a ficção científica, que a gente ter computadores quânticos, assim, computador quântico de mesa, à primeira vista não vai mudar muita coisa, a não ser a velocidade, a capacidade de processar. A questão é que esse aumento, aí também é a questão de como você utiliza. Porque nós cientistas, a gente pensa, vou poder fazer minhas simulações, vou poder fazer 1000 coisas, mas também tem aqueles que utilizam para o mal, para hackear e tudo mais. Mas também teríamos computadores quânticos, como o professor Eliane disse, trabalhando para o bem. Então, assim, à primeira vista, não seria nada muito mágico, a não ser a questão de termos mais velocidade. Só que a longo prazo, o ser humano, né, como o ser humano vai utilizar essa tecnologia, essa capacidade de processamento muito maior, aí é esse que vai poder afetar a vida das pessoas. Mas não seria nada mágico, seria uma coisa normal, teclado, mouse e a sua imaginação. Para quem ouviu a gente até aqui, gostou da discussão, ficou interessado em aprofundar um pouco mais, o que vocês recomendam que as pessoas busquem ou canais que a turma possa acompanhar, livros sobre os temas abordados? Não, eu vou fazer a propaganda, na verdade, do canal de YouTube, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação Quântica. Nós somos uma rede de 120 pesquisadores da área, né, da área de informação quântica, e também tem gente que faz computação quântica no Brasil. Não somos os únicos pesquisadores, tem mais gente, mas a rede, assim, nos une, né? E nós iniciamos um trabalho de divulgação. E, particularmente, para responder as perguntas que você fez, sobre os livros, sobre recomendações, nós fizemos no primeiro semestre de 2021, uma série de bate-papos, que são bem interessantes de acompanhar. Eu acho que o mais fácil é se vocês acessarem no YouTube, vocês podem escrever INCT, e que, tudo junto, divulga. Vocês não se encontram, senão vocês podem escrever para mim. Então, meu e-mail é liliana.s de sapo, a de anel, n de neném, z de zebra, sans@gmail.com, ou vocês entram no site do Instituto de Física, vocês colocam em FIS UFO, encontram a parte de docentes e me procuram. Eu sou a única Liliana ainda no Instituto, então vocês encontram meu e-mail da UFO também. E eu me coloco à disposição para conversar com as pessoas sobre esse canal. O canal está ficando muito legal.
Realmente tem gente que nos prestigiou bastante nesses bate-papos, e nós temos umas playlists com palestras que os nossos pesquisadores têm feito por aí. E aí tem também as informações sobre os perfis do Instagram, no Facebook, onde a gente está colocando conteúdo. Indicações de leitura, tem uma série de livros que são livros de ficção, que talvez possa ser como Alice no País do Quanto e tal, é mais para entender qual é a lógica de funcionamento do mundo quântico, desde que as pessoas saibam que é uma licença poética, e Alice não poderia estar lá, uma pessoa. No reino quântico, né? No reino quântico. Então, assim, essa Alice no País dos Quantos é bacana para a gente pensar um pouco sobre os tipos de efeito que tem ali nesse universo de partículas elementares, e onde a mecânica quântica tem sua validade. Pode ser bastante curioso, né? E aí, para conhecer, eu indico super o INCT da informação quântica, que é o INCT que a Liliana participa, e a parte de divulgação científica deles, que tem muita coisa interessante, até discussões interessantes, que eu participei de algumas das lives ali, e a gente deve organizar também, ou até se as pessoas quiserem demandar alguma discussão específica, a gente pode tentar organizar debates e discussões pelo Museu Dica ou pelo Instituto de Física. A gente não pode estar completamente à disposição para todas as respostas, até porque sempre a gente tem uma demanda muito grande de coisas, mas eu acho que conhecer um pouco quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, pode ajudar a gente, inclusive, a criar novos conteúdos e disponibilizar para as pessoas. Então, tanto a gente lá no Museu Dica, quanto a Liliana e toda a equipe do INCT, da informação quântica, quanto o Jackson, que tem um espaço bem interessante e um acesso bem grande, e inclusive, não só nós, inclusive outros professores do Instituto de Física, né, tem o Raimundo, tem outros espaços ali com atividades de divulgação da mecânica quântica, a gente também pode aprender com as dúvidas das pessoas. Então, aproveitar o alcance que esse podcast pode vir a ter, para de repente criar demandas para produtos que a gente possa desenvolver daqui para frente, nos nossos espaços, né? Não, então, eu não tenho muita coisa para dar de dica, não, a não ser os canais do YouTube, porque de leitura eu leio mais Machado de Assis, são coisas mais não voltadas à ciência, sabe? Para mim, chega. Se eu vou ler alguma coisa, eu não quero ver ciência, eu quero ficção científica ou uma história bem interessante, bem bugada para eu ficar pensando o resto da vida. Nada de o universo numa casca de nós. Eu cheguei ali, mas não é bem minha praia na hora de ler. Nessa parte de ciência, eu prefiro mesmo um livro mais direto, Sakurai da vida. Aí eu tô aprendendo. É outra coisa, não é para passar o tempo, é para passar raiva. De recomendação, são 2 canais, Ciência Todo Dia e Universo Narrado. Eu acho que ele faz um ótimo trabalho também, eu gosto muito. E eu também, meu canal, Humor Quântico, que, ao contrário do que muitos imaginam, não tem só aula no canal. Tem vídeos de divulgação científica, tem como surgiu a mecânica quântica com Max Planck. Ontem eu publiquei sobre os efeitos de marés, como é que funciona essa questão, que é muito mal explicada em muitos lugares, até mesmo em livros. Fala assim, a Lua atrai as águas e forma um bojo do outro lado. E não explica direito por que esse bojo do outro lado e tudo mais. Então, assim, eu tenho alguns vídeos, e nesses vídeos em especial, que leva semanas para ficar pronto, eu capricho em edição 3D e tudo mais. São vídeos de outro nível. Aí tem os das aulas, que são no quadro branco. Muito bacana, foram 4 episódios com vocês 3, por isso Silvia Martins dos Santos, Jackson Martins de Souza e Liliana Sanz de la Torre, eu agradeço demais essa participação especial no programa. Espero que em outras oportunidades a gente possa conversar de novo, e para quem gostou dessas recomendações, na descrição tem lá bonitinho os links para cada plataforma. Chega ao fim a primeira série que a gente fez aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. Falamos muito sobre quântica. 4 episódios semanais com 3 físicos e professores que toparam o desafio. Então, a você que chegou até aqui, o meu muito obrigada. Especialmente se você participou, mandou sua dúvida, mandou áudio no nosso WhatsApp. É sempre ótima a interação que a gente faz questão de criar por aqui.
Eu, Josiele e Ingrid, fico por aqui. Semana que vem tem episódio novo e para não perder nada, segue a gente lá no Twitter, @opédoouvidopod e no Spotify, para receber um aviso assim que novas edições estiverem disponíveis. Eu sempre falo dele, né? Mas você pode também nos ouvir pela plataforma que achar melhor. Anchor, Google Podcasts, Breaker e outras, a da sua preferência mesmo. Daí você pode assinar ou seguir a gente nesses lugares também, porque é tudo de graça. Só reforçando o nosso WhatsApp para mandar áudio, seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, com o DDD 34 9966 2021. Vamos manter esse contato mais próximo? Um abraço para você, se cuida e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da jornalista Dielen Borges. Toda a comunicação imagética dessa temporada está por conta da Viviane Aiko, estudante de design e estagiária. A divulgação dos episódios nas mídias sociais e colaboração geral está comigo, Rodrigo Souza. Eu estudo jornalismo e também faço estágio aqui na UFO. Produção, roteiro, captação de áudio, entrevistas, montagem, edição de áudio, mixagem, finalização e, claro, a apresentação são da jornalista Josiele Ingrid. Ciência ao pé do ouvido.